Bem, o vídeo de hoje dá início ao estudo sobre sexo, saúde e sociedade. Esses temas são bastante presentes e importantíssimos para os adolescentes, pois eles, ao chegarem à fase adulta, precisam estar bem informados, bem cientes, bem conhecedores do seu corpo, quanto ao uso do seu corpo, a preservação do seu corpo, cuidados com o seu corpo. Então, esse assunto é bastante importante para vocês adolescentes e tem o objetivo de informar a você, ou pelo menos despertar em você o interesse pelo estudo do seu corpo e de como se proteger, cuidar de si mesmo, evitar, por exemplo, uma gravidez precoce e também evitar doenças, tá certo? Evitar a infecção aí por doenças transmitidas através do sexo. Espero que vocês gostem, tá certo? Continue aqui até o finalzinho do vídeo. Contracepção, praticada por pessoas que praticam sexo, mas não desejam engravidar. Ou seja, alguém que inicia sua vida sexual e não pretende ter filhos, deve fazer contracepção. A contracepção é praticada com o uso de algum método anticoncepcional ou contraceptivo. Ou seja, existe uma forma de evitar a gravidez ou várias formas de evitar a gravidez. Então, como são chamadas essas formas? Métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Anti quer dizer não, né? E aqui, ó, contra quer dizer não também. Então, não concepcional ou anticoncepcional. A escolha do anticoncepcional depende de vários fatores. Fatores religiosos. Então, existem religiões, por exemplo, que orientam seus fiéis a não utilizarem camisinha, por exemplo. Existem os métodos culturais, aliás, os fatores culturais, econômicos, ou seja, existem países que não permitem que casais tenham muitos filhos, para que não tenham alta despesa. As características do corpo, então o corpo pode apresentar algum problema, então deve-se usar ali os contraceptivos para evitar a gravidez, para não colocar a vida da pessoa em risco. A pessoa pode ter desejo ou não de ter filhos, é um direito dela. A idade, então, antes dos 18 anos ou 16 anos, 18 anos, então não é aconselhável ter filho. Próximo aos 40, então não é aconselhável ter filhos. As convicções pessoais, então a pessoa ser convicta ou não de ter filhos ou não. Então são fatores que determinam ali o uso de anticoncepcional ou não. Existem 5 categorias de anticoncepcionais que a gente vai analisar cada um deles a partir de agora. Vamos lá. Métodos comportamentais. Como métodos comportamentais, temos o coito interrompido e a tabelinha. O coito interrompido é praticado pelo homem, né, depende ali do homem, e durante a relação sexual ele retira o pênis da vagina antes de ejacular, ou seja, antes de expulsar o esperma contendo os espermatozoides, tá certo? Então, olha aqui, ó, a portinha, né, exite, né, que significa saída. Então, antes da saída do espermatozoide, então ele retira ali o pênis de dentro da vagina. Não é um método seguro, porque alguns espermatozoides podem escapar antes, né, do orgasmo, antes da ejaculação, e também ele pode não resistir, ou seja, ele pode não retirar a tempo o pênis de dentro da vagina. Já o método da tabelinha, calcula-se a data provável da ovulação. Vimos que no ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação vai ocorrer 14 dias depois do primeiro dia da menstruação. Então, se
a mulher menstrual hoje, então daqui a 14 dias ela vai ovular. Então, sabendo o dia da ovulação, então a mulher vai evitar praticar sexo sem preservativos, claro, né, sem contraceptivos, 7 dias antes e 7 dias depois, porque são os dias que ela tem grande chance ali de engravidar. Eu digo 7 dias antes e 7 dias depois da ovulação, tá certo? Temos também os métodos de barreira. Esses métodos impedem que o espermatozoide chegue até a vagina. Como exemplo, temos a camisinha, no caso a camisinha masculina e a camisinha feminina, e também o diafragma. Nessa imagem aqui temos a camisinha masculina e a camisinha feminina. A camisinha masculina, a capa é uma capa de borracha colocada no pênis ereto, duro. Então vamos lá. Primeiro, confira a data de validade, abra com a mão a embalagem sem usar os dentes, tesouras ou objetos pontiagudos para não furar o preservativo. Coloque somente com o pênis ereto. Coloque a camisinha sobre o pênis, aperte a ponta para tirar o ar e desenrolar até a base, até o final. O espaço na ponta, aqui, ó, que não pode ficar cheio de ar, formar bolha, armazenará o esperma, né, contendo os espermatozoides. Se não ficar bem encaixada, ou se tiver ar dentro, pode rasgar. Após a ejaculação, né, após a expulsão ali do espermatozoide durante o orgasmo, retire a camisinha com o pênis ainda ereto, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze. Dê um nó no meio da camisinha e jogue-a no lixo. Nunca use o mesmo preservativo mais de uma vez. Já a camisinha feminina é introduzida na vagina antes da relação sexual. Não é aconselhável aí para quem ainda não teve a primeira relação sexual. Então vamos ver, veja lá. Veja a data de validade e abra a embalagem com a mão, tendo cuidado para não furar o preservativo. Aperte o anel interno, é o menor, com o polegar e o indicador, formando um 8. Então olha aqui, ó, o anel menor formando um 8. Deixe o anel externo para baixo. Escolha uma posição confortável e coloque a extremidade menor dentro da vagina, deixando cerca de... Ficou apagado aqui, não sei te dizer quanto tempo. Empurre a camisinha para dentro o mais fundo possível, a fim de cobrir o colo do útero. Caso sinta algum incômodo, ajuste o preservativo internamente com o dedo. Em seguida, já é possível colocar o pênis na vagina. Ao final da relação, torça o anel externo e retire a camisinha, puxando-a delicadamente. Ela deve ser embrulhada em papel e jogada no lixo. Ok? Então, pessoal, aqui são métodos de barreiras, porque impede que o espermatozoide seja depositado dentro da vagina. Ele vai ser depositado aqui dentro do preservativo e vai poder ser descartado, tá certo? Outro método anticoncepcional de barreira é o diafragma. Aqui você visualiza um exemplo de diafragma. São vários modelos, várias cores, vários designers. Então, há uma variedade aí, depende aí do fabricante. Mas
para ser usado. Então ele é introduzido no fundo da vagina antes da relação sexual. Então olha aqui a mulher introduzindo lá no fundo da vagina o seu diafragma. Ele impede que os espermatozoides entrem no útero e subam para as tubas. Então olha aqui, o espermatozoide depositado na vagina. Então isso aqui é a região da vagina. E ele subindo em direção ao útero. Mas ele encontra quem? O diafragma, que é um método de barreira. Uma barreira que impede deles entrarem no útero e chegarem nas tubas. Porque é lá nas tubas que eles encontram o ovócito. Então geraria ali um novo ser. Requer consulta ao ginecologista. Então a mulher deve consultar seu ginecologista, porque ele é o profissional indicado para orientar a mulher quanto ao uso do diafragma. Pode ser lambuzado por uma geleia espermicida. Sida, aqui ó, sida significa morte. Então morte de esperma. Então aqui tem ó, a embalagem do espermicida, que pode ser lambuzada aí. No caso, você pode lambuzar aí o diafragma para que, ao entrar em contato com o espermicida, o espermatozoide morra, seja destruído, certo? Ou debilitado. Bem, a gente já viu 2 métodos comportamentais, 3 métodos de barreira e agora um novo método que faz parte do grupo de métodos dispositivo intrauterino. Então aqui ó, temos como exemplo o DIU. O DIU significa dispositivo, né? D de dispositivo, I de intra, né? Significa dentro, a palavra intra significa a palavra dentro, e U de uterino. Então, dispositivo intrauterino. É introduzido pelo médico no útero. Então, a pessoa que pode introduzir o DIU é um médico especialista. Existem vários tipos. Uns matam ou dificultam a mobilidade dos espermatozoides. Outros impedem o crescimento da camada de revestimento do útero, que é aquela camada preparada pelo útero para receber o zigoto. Podem causar dores e infecções, então por isso que precisa de orientações médicas. O acompanhamento médico é necessário na colocação e durante todo o período de uso. Então, uma vez ou outra não, a mulher precisa ir até o médico para que ele avalie ali as condições de uso do DIU, tanto durante o uso quanto o dia da colocação ali do DIU. Aqui você tem a imagem, né, do DIU, ó. Olha ele aqui, ó. Olha que ele tem um formato do útero, tá vendo? Por quê? Porque ele vai se encaixar ali no útero. Então, ó, um lado vai para uma tuba, ele fecha a saída da tuba, e o outro também, ele fecha, se encaixa aqui, fechando a chegada ou bloqueando ali a entrada para as tubas. Então, se o ovócito descer, ele vai encontrar ali o DIU, fechando a passagem dele. Tem vários formatos, vários modelos, e aqui apresentamos esse. O outro tipo de contraceptivo são os métodos cirúrgicos. Então temos 2 exemplos aqui de métodos cirúrgicos, que são a vasectomia e a laqueadura. A vasectomia é feita em homens. É um tipo de esterilização em que os ductos deferentes são cortados. Como vimos, né? Os testículos produzem os espermatozoides, os espermatozoides são armazenados no epidídimo, do epidídimo, durante a ejaculação, através do ducto deferente,
ele chega até a uretra e é expulso ali pela uretra do corpo do homem. Então, o que é que acontece? Para evitar que o espermatozoide ele seja expulso ali junto com o sêmen, então corta-se o ducto deferente dos dois testículos. Então, os espermatozoides não conseguem seguir o seu caminho. O homem continua produzindo esperma, só que no esperma dele não vai ser encontrado espermatozoide. Por quê? Porque o caminho por onde o espermatozoide passava foi cortado, certo? Então, não é possível ali ter espermatozoide no sêmen. Mas os líquidos, a glândula seminal e a próstata continuarão produzindo seus líquidos, dando origem ali ao esperma, sendo que um esperma sem espermatozoide. Então, um sêmen ali sem os espermatozoides. Temos também a laqueadura, né, que é feita nas mulheres. Então, é um tipo de esterilização em que as tubas são cortadas. Então, tem aqui as tubas uterinas, antigamente chamada de trompa de Falópio. Então, olha só, foram cortadas para que o ovócito não chegue até o útero e também os espermatozoides não cheguem até ao ovócito. Então, tem aqui o ovário, ele libera o ovócito, mas foi cortado aqui e amarrado as tubas uterinas para que ele não chegue até os espermatozoides e, consequentemente, ocorra ali uma gravidez. Gente, o casal ele tem que pensar, o homem ou a mulher ele tem que pensar direitinho se vai fazer ou não esse tipo de cirurgia, tá certo? Porque é irreversível, é difícil, muito difícil de reverter, tá certo? Uma vez cortado, fica difícil de recuperar novamente, de ligar novamente. Bem, para finalizar, existem os métodos hormonais. A pílula anticoncepcional é a mais conhecida. Ela imita a ação dos hormônios, controladores da ovulação e do ciclo menstrual. Ou seja, o trabalho que os hormônios fariam para controlar a ovulação e o ciclo menstrual, a pílula anticoncepcional copia, imita. O uso de pílulas anticoncepcionais precisa de orientação médica, então você não pode começar a tomar sem antes consultar ao médico, ou consultar um médico, porque elas oferecem risco, por exemplo, a fumantes, a mulheres com certos tipos de doenças. Existem também injeções e implantes hormonais que atuam similarmente às pílulas, também são métodos anticoncepcionais. Ou seja, aquelas injeções e implantes hormonais que atuam semelhantemente às pílulas também são métodos anticoncepcionais, fazem parte aí dos grupos de métodos hormonais. Pessoal, o objetivo aqui do vídeo é apresentar para vocês como evitar a gravidez indesejável ou indesejada, certo? Então, futuramente, quando iniciarem a vida sexual, então vocês conhecem já algumas formas de evitar a gravidez, ok? Espero que tenha gostado e que no próximo vídeo também você esteja aqui no meu canal, no nosso canal.